Cantando, rezando com você, cantando, rezando com você, acolhendo a Santíssima Trindade, vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje queremos falar de duas figuras tão importantes, duas pessoas que deram sua vida pela causa do reino de Deus. Margarida Maria Alves, que deu sua vida pelos trabalhadores, pela missão, e também o nosso bispo Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu, e pela sua missão na Amazônia, os povos trabalhadores, trabalhadoras, os indígenas, e a defesa em prol da Amazônia, da vida e de tantas outras causas que ele sempre defendia. Um grande poeta, um sonhador e um concretizador deste reino de Deus. Então queremos falar um pouquinho da vida dessas duas pessoas importantes na história da caminhada do povo de Deus, do reino de Deus. E acolhendo a palavra de Deus, cantemos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. E isso é verdade, não só de pão vive o homem, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, 10, 12 a 14. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E aqui diz no Evangelho, naquele momento os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com aquela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco desta palavra de Deus que vem nos ajudar a refletir também sobre o reino de Deus. Quem é grande no céu é pequeno no mundo, pois no reino dos céus não existe maior ou menor. Todos somos os pequeninos a quem o Pai atrai e sustenta com o seu amor. Então, neste reino de Deus, com certeza, essas duas pessoas tão importantes, profetas, profetisas, Margarida Maria Alves, que defendeu os trabalhadores, seu direito, e ela passou por uma missão também, sua família, que com certeza foi maltratada e depois foi morta.
E o nosso amigo Bispo Dom Pedro Casaldáliga com certeza está em Cristo ressuscitado e deve ficar presente em nosso coração, em nossa mente e em nossa missão. Um pouco da luta de Margarida, recordamos a luta das mulheres do campo. Hoje a vida de Margarida Maria Alves, paraibana e lutadora do campo, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do sindicato da cidade de Alagoa Grande, Paraíba. Margarida teve sua vida ceifada aos 50 anos, na frente dos 2 filhos e do marido. Fizemos memória dessa história de luta. Margarida Maria Alves nasceu em 5 de agosto de 1933 na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba. Em 1973 foi eleita presidente do sindicato de Alagoa Grande, primeira mulher a ocupar um cargo destes no estado. Em sua gestão de 12 anos foram movidas mais de 600 ações trabalhistas contra usineiros e senhores de engenho da região da Paraíba. Foi uma das fundadoras do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, cuja finalidade é até os dias de hoje, contribuir no processo de construção de um modelo de desenvolvimento rural e urbano sustentável, no processo de construção, com certeza, de fortalecer a economia sustentável dos pequenos trabalhadoras a partir do fortalecimento da agricultura familiar dos pequenos. Margarida lutava pela defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, pelo 13º salário. Ela lutava, com certeza continuamos lutando nessa missão. O registro em carteira, a jornada de 8 horas e as férias obrigatórias na época. Com o surgimento do Plano Nacional de Reforma Agrária, os latifundiários intensificaram a violência no campo, e como hoje também acontece muita violência no campo. No dia 12 de agosto de 1983, aos 50 anos e na frente dos seus 2 filhos e do marido, Margarida foi assassinada na porta de sua casa com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto. Que crueldade, uma pessoa que defendia a causa do reino de Deus, da missão. Margarida, essa profetisa, essa missionária, essa pessoa que sempre esteve disposta a defender os direitos das pessoas. O tiro foi disparado por um homem encapuzado que fugiu em um Opala vermelho, onde outras 2 pessoas o esperavam. Na época de sua morte, Margarida movia 72 ações trabalhistas contra fazendeiros e fazendeiras. Margarida Maria Alves, presente na caminhada. Todas e todos são Margaridas. Então, nessa luta, vamos continuar a nossa missão também pelos direitos das pessoas mais humildes, mais simples. Também um pouco da missão de Dom Pedro Casaldáliga, que foi construindo o reino de Deus, e agora com sua morte, seu falecimento, já numa idade bastante avançada, mas deixou muita saudade, muitos missionários, muitas pessoas que hoje dão testemunho dele e o seguem também a partir da sua missão. E algo tão importante que ele falava do anel de Tucum, que não é uma moda, não se fala em moda, mas é um compromisso, assim como um casal, um rapaz, uma moça, quando estão para noivar, eles colocam aliança. Para que colocam? Não é simplesmente para um objeto. E quando casam, se coloca uma aliança também. É um sinal de compromisso com o matrimônio. Assim também, esse anel de Tucum, ele também colocava como um compromisso na causa dos pobres, dos indígenas, dos trabalhadores, dos explorados, dos dominados. Então essa causa que quem usa esse anel não é simplesmente por usar,
mas defende uma causa em prol do reino de Deus, das pessoas mais simples e pobres. E ele dizia, pegando aqui também um pouco do que ele colocava, dessa forma, um filme foi criado, quem quiser pode procurar esse filme, como o título, O Anel de Tucum, muito importante. E Dom Pedro Casaldáliga que dá a seguinte declaração sobre esse anel: este anel é feito a partir de uma palmeira da Amazônia. É sinal da aliança com a causa indígena e com as causas populares. Quem carrega esse anel significa que assumiu essas causas e as suas consequências. Você toparia, ele diz assim, usar esse anel? Você toparia usar esse anel? Olha, isso compromete, viu? Muitos, por causa desse compromisso, foram até a morte, assim como Margarida defendeu a causa dos trabalhadores, das pessoas menos favorecidas. E quem usa esse anel, como diz Pedro Casaldáliga, tem uma missão, não é simplesmente usar por usar. Então lembramos de Dom Pedro Casaldáliga presente em nosso coração, em nossa mente, que possamos também procurar seguir o seu exemplo, o seu modelo. Aí vai um pouco dessa construção, que possamos construir o reino de Deus. Margarida, Maria Alves, presente, Dom Pedro Casaldáliga, presente na caminhada, na missão. Glória a Deus, e que Deus nos fortaleça e que possamos seguir o seu exemplo. Que Deus te abençoe cada vez mais e que possamos assumir nosso compromisso na causa do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando